A gente está vivendo um momento de incerteza no mercado, juros altos, tarifas entre Brasil e Estados Unidos, inflação global. E aí fica a pergunta: como se proteger e ao mesmo tempo crescer seu patrimônio em meio à crise? Hoje eu vou te mostrar uma carteira antifragilidade usando apenas ETFs. Fala Terráqueos, meu nome é Matheus Marciano, esse é o canal Marciano na Bolsa. E antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever aí no canal, deixa um joinha, deixa um comentário e vamos direto pro vídeo. Se você ainda não viu meu vídeo sobre ETFs, eu vou deixar um card aqui, mas basicamente o ETF é um fundo de índices negociado em bolsa. É como uma cesta de ativos, de vários ativos dentro, e você compra esse ativo como se fosse uma ação. E as vantagens são que a gente consegue diversificar bastante e com bastante facilidade, né? O baixo custo também para a gente comprar esses ETFs. E também a gente consegue comprar, às vezes, setores inteiros só em ETFs. Porque enquanto as ações individuais podem cair, ou subir, ou derreter, os ETFs eles conseguem dispersar esse risco, né? Se a gente diversifica bastante, vamos supor, eu compro em vez de comprar um ativo da bolsa, uma ação, eu compro um índice Ibovespa, eu compro o ETF do Ibovespa, ele diversifica, assim. Então tem vários ativos lá dentro que não estão caindo, estão subindo, com a correlação ali, né? A gente tem diversas categorias de ETFs. A gente consegue comprar ETFs do Brasil, como o BOVA11, que eu já expliquei ali, que são do índice Bovespa, né? As maiores empresas do Brasil estão nesse índice. A gente tem Small 11 também, que é um fundo de small caps. E nos internacionais a gente consegue comprar também o IVVB11 ou o GPUS11, que são índices atrelados ao S&P 500, né? Então você comprando esse ETF, você compra ações internacionais, você compra as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Tem também o World 11, que são empresas do mundo todo. A gente consegue comprar ações de empresas dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa, da China. É bem interessante esse World 11 também. Eu vou botar ele na minha carteira ali, depois vocês vão olhar os tipos de carteira que eu vou fazer. Eu vou montar uma carteira conservadora, moderada e a agressiva. Então, fica nesse vídeo aí e não perde essa carteira aí para você aprender a diversificar usando apenas ETFs do seu nível de risco, seu perfil. Se você é conservador, moderado e agressivo, eu vou deixar uma carteira aqui para você. Como você pode ver aí na tela, eu montei um perfil conservador, eu botei 25% em BOVA11, que é o índice Bovespa, 25% em GPUS11. GPUS11 replica também o S&P 500. Eu prefiro ele do que o IVVB11, ele tem algumas vantagens de taxas, alguma coisa assim. Então eu acho mais interessante ele. 25% eu botei em IMAB11, que é renda fixa, né, Tesouro Direto. É o ETF que replica o IMAB, né, o índice IMAB, que é de tesouros pós-fixados, né, ali, indexados à inflação, como o IPCA+, coisa assim. E, se você quiser comprar um título direto, comprar um título de renda fixa, título de tesouro direto, em vez de comprar um ETF, pode ser também, mas eu botei um ETF para você comprar, montar carteira só com ETFs, né? E 25% eu botei em XFIX11. XFIX11, ele replica o índice IFIX11, que é dos fundos imobiliários. Então aí você compra aqui BOVA11, que é Bolsa Brasileira, GPUS11, que é a Bolsa Americana, IMAB11, que é Tesouro Selic, Tesouro IPCA, no caso Tesouro Direto, né? E XFIX11, que é em fundos imobiliários. E no perfil moderado a gente coloca um pouquinho mais de risco ali, um risco-retorno um pouquinho maior, né? Pensando a longo prazo, óbvio. Todo investimento que você fazer, que eu faço, por exemplo, que eu posto aqui nesse canal, é a longo prazo, é pensando no longo prazo. O Small 11 eu vou colocar aqui, um pouco mais agressivo, daí eu botar 12,5% Small 11, o ETF das empresas Small Caps. 12,5% em BOVA 11, 25% em XFIX 11, 25% em GPUS 11 e 25% em IMAB 11. Esse é o perfil moderado, ainda pensando um pouco mais na segurança, mas pensando também um pouquinho mais de risco, assim, pegando um pouquinho mais do Small 11 ali, um pouquinho mais de risco, assim, para buscar um pouquinho mais de retorno, talvez. E no perfil agressivo, a gente busca um pouquinho mais de retorno, um pouquinho mais pensando em retorno. Por isso que eu botei aqui o Hash 11. Hash 11 é um ETF de criptomoedas. Aqui também talvez a gente poderia botar o GBTC11, que é um ETF de Bitcoin e ouro. A gente consegue botar também talvez no lugar do Hash 11, você quer talvez buscar um pouco mais, pensando um pouco mais de segurança, o ouro, né, ali, né, como uma reserva de valor. Aí 12,5% em BOVA11, e aí 30% em GPUS11, eu já aumento um pouco mais minha exposição nos Estados Unidos, em Bolsa Americana, né? 12,5% em Small 11, 20% em IMAB 11 e 20% em XFIX11, que é o fundos imobiliários. Então, aqui a gente investe em cripto, investe em bolsa americana, investe em bolsa brasileira, investe em small caps, investe em tesouro direto e em fundos imobiliários. Essas porcentagens e todas essas indicações são só exemplos, são só indicações de como você montar a sua carteira
em ETFs, diversificando sua carteira. Talvez você não tenha tempo para estudar ação por ação, e aí você compra um índice, confiando no gestor, confiando na gestora, e aí você compra esse índice, esse ETF, para ter uma gestão mais passiva, né? Em vez de eu ficar analisando ação por ação, eu vou lá e compro um ETF. Se você não tem tempo, você às vezes é mecânico como eu, você é advogado, você é médico, você não tem tempo para ficar estudando ações. Eu gosto de fazer isso, é o que eu gosto de fazer, então eu tenho esse tempo para analisar, mas eu também invisto em ETFs. Mas se você não investe, não acha que não tem tempo para estudar e tal, invista em ETFs. Você confia no gestor, primeiro, pelo menos estude o gestor, estude o ETF, se é um ETF seguro, que tem bastante liquidez e tal, mas você deve investir e diversificar sua carteira, talvez de forma de ETFs é a melhor solução para você. Como eu falei, ETFs você consegue comprar, o valor é muito baixo, você consegue comprar ações com valor mais baixo, ali com R$ 100, cento e pouquinho, você consegue comprar um ETF, e aí você vai diversificando, comprando um ETF aqui, vou comprar um XFIX hoje, mês que vem eu vou conseguir comprar só o BOVA11, o GPUS11, e aí você vai montando sua carteira e vai rebalanceando a porcentagem ali, conforme o seu perfil de risco, né? O mais importante é entender que a diversificação é a chave. Com os ETFs você consegue fazer isso de forma simples e acessível, né? Agora me diz aí nos comentários, qual dessas 3 carteiras combina mais com você? E não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe um comentário e deixe um curtir. E esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado. Tchau!